Olá pessoal, esse não é um vídeo sensacionalista, esse é um vídeo de alerta sobre um assunto muito especial, muito importante. A gente está aí na cara de março de 2023, que promete ser o mês mais transformador desses tempos. E isso por vários motivos, entre eles a estreia de dois planetaços em novos signos. Em março a gente tem a estreia de Saturno em Peixes e do gigante Plutão em Aquário. É sobre isso e muito mais que eu falo no vídeo de hoje. Que tal a gente conversar sobre isso? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, deixa a sua curtida. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos e com as suas amigas e se inscreva no canal tocando o sininho para você receber as notificações. Além disso, acompanhe também toda a produção de conteúdo no Instagram da astróloga, @aastróloga, simples assim, e no site oficial astrologa.com.br. Bem, moçada, deixa eu me guiar pelo texto, porque esse é um texto delicado. Nessa quarta-feira, amanhã, dia 1º de março, começa um dos meses mais aguardados e também temidos dos últimos tempos. O nome Março vem do planeta Marte, que é ninguém menos que o deus da guerra. Nesse mês começa a primavera no hemisfério norte, um período que é considerado pelos antigos como a época ideal para as campanhas militares. Tudo a ver, né? Total conexão. Isso por quê? Porque é o final do inverno, né? E existe uma facilidade de empreender grandes deslocamentos de tropas num clima que é muito mais favorável, com a possibilidade de um número muito menor de baixas. Trazendo toda essa realidade pra gente, para o mundo atual, na atualidade, Vladimir Putin prefere chamar de Operação Militar Especial, mas boa parte do restante do mundo prefere, ou melhor, dispensa esse eufemismo cínico, como eu escrevo no texto, para dar o nome às coisas como as coisas são, é guerra. Aqui embaixo na Terra a promessa de ameaça é justamente essa, de guerra. Conflitos por vários lugares do mundo, não apenas entre OTAN e Ucrânia versus Rússia, mas também um combate terrível, horroroso, sanguinolento entre Iêmen e Arábia Saudita e também entre israelenses e palestinos, que se agrava cada vez mais, né? Tá tudo isso acontecendo ao nosso redor. A questão é que depois do raro encontro, né, no céu entre Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio em 2020, que marcou a pandemia de Covid-19, o próximo movimento celeste, que é uma pancada, são justamente essas estreias de março. E é por isso que eu estou falando sobre isso hoje. Portanto, se a astrologia serve para a gente de ferramenta, para a gente se situar, tal qual os antigos navegadores, né? Você se guiar pelas estrelas, que sirva para a gente se guiar aqui na Terra sobre os próximos acontecimentos dentro e fora de nós. Bom, nesse mês a gente vai ter essas duas estreias de Saturno e de Plutão, e isso é simplesmente tremendo para a astrologia, isso é enorme. Mas antes disso, e além dessas duas estreias, a gente tem outras datas. Portanto, começo agora a falar sobre o calendário, o que a gente tem para esse mês. Anotem aí as datas. No dia 7 de março, a gente tem uma lua cheia no signo de Virgem, tá? Isso vai ser na terça-feira da próxima semana. Mas essa não vai ser uma lua cheia como outra qualquer. Isso porque os signos de Peixes e de Virgem são considerados signos ligados ao adoecimento, à morte e encerramentos de ciclos. É a finitude. Se Virgem tem a ver com adoecimento, com saúde, doença ou manutenção de saúde, o signo oposto e complementar, que é Peixes, é o último signo da narrativa da nossa jornada de evolução espiritual. Portanto, é o final da história, é o desligar-se, é o despedir-se. Deixo para vocês o vídeo aqui embaixo nas descrições, aqui em cima na tela, o link do vídeo sobre a temporada pisciana deste ano, para vocês entenderem um pouco mais sobre a questão simbólica e arquetípica do período, ok? Entretanto, para alguns autores, este eixo zodiacal, né, ele é considerado um eixo zodiacal kármico, ou seja, ligado a uma ordem de fatores para além da nossa lógica comum do dia a dia e que envolveria outras encarnações. Entretanto, vamos lá, né?
Se algumas pessoas acreditam e outras não acreditam. Independentemente de acreditar ou desacreditar, os efeitos são os mesmos. Porque o karma é tudo aquilo que nos acomete de acordo com o nosso comportamento, tal qual uma relação de causa e efeito. Então tem gente que vai trazer explicações mirabolantes sobre o que seja karma, mas de uma maneira muito simplificada é simplesmente uma relação de causa e efeito. Você aprontou uma, vai ter que pagar por aquilo que você cometeu em vida. Tem pessoas que acreditam em outras vidas. Então há autores que acreditam que o eixo peixes virgem seja um eixo kármico, tá bom? Bom, me perdi. Parará, parará, parará. Como eu escrevo no texto, essa mesma resposta de vida pode acontecer, portanto, independentemente da gente ter sido Cleópatra ou Napoleão em vidas passadas. Então é isso que se espera para agora. Fato é que as luas cheias neste eixo, peixes virgem, nos falam da possibilidade de doenças, despedidas, catástrofes e até desencarnes em massa. A gente já está vendo nessa temporada pisciana muita gente indo embora, seja nos desastres no litoral de São Paulo, seja nos terremotos que aconteceram em Turquia e Síria, e continuam acontecendo. Ontem teve mais um tremor, várias cenas de prédios desabando como se fossem feitos de papel e muita gente indo embora. Situações com migrantes no litoral da Itália, né? São tantas as histórias nesse sentido. Então é tempo de, em peixes é tempo de, ok? A questão é que esta não será uma lua cheia como outra qualquer. E por quê? Porque nesse ano, na mesma data, a gente tem a entrada de Saturno no signo de Peixes. Vamos lá, 7 de março, estreia de Saturno em Peixes. Saturno, meus caros, é conhecido como o Senhor do Tempo, o Senhor Castrador, um professor que nos ensina a partir de provas duríssimas. Para a psicologia profunda, para Carl Jung, é como se sua chegada significasse um novo tempo de amadurecimento, um novo ciclo de amadurecimento, como se estivéssemos prontos para seguir adiante numa nova etapa do jogo da vida. Sabe quando você chegou numa etapa X do jogo da vida? Você já está mais preparado e precisa subir de nível? Pois é, Saturno é esse cara que nos ajuda a subir de nível, ok? Entretanto, para aqueles que foram responsáveis e dignos de evolução, Saturno abençoa. Por outro lado, aqueles que fugiram às responsabilidades saturninas, o planeta, o princípio psicológico, o astro, né? Ele pode ser muitas vezes profundamente duro e, em vários momentos, muitíssimo cruel. O planeta fica em cada signo cerca de 2 anos e meio a 3 anos. Então, toda vez que Saturno fica num signo, por ali 2 anos e meio, 3 anos. É por isso que todas as vezes que a gente tem esses planetas muito distantes e muito lentos entrando em novos signos, logo quando dá entrada, às vezes no meio e no final desse processo, a gente tem movimentos ao nosso redor, situações que acontecem ao nosso redor, muito impactantes, muito visíveis, em se tratando da sua simbologia e das suas possibilidades arquetípicas de acontecimentos, né, dentro da gente, da nossa psique, no nosso comportamento, na nossa vida pessoal e ao nosso redor no mundo. Saturno leva cerca de 30 anos, de 29 a 30 anos, para dar a volta completa e voltar ao mesmo ponto. Portanto, a última vez que nós tivemos Saturno em Peixes foi mais ou menos há 30 anos, coincide no Brasil com o período da ditadura militar. Já tinha falado isso várias vezes no ano passado. Ok? E quando um planeta desta magnitude muda de signo, todo o cenário ao redor muda com ele. De agora em diante, seremos conduzidos para o bem ou para o mal, rumo ao amadurecimento das temáticas piscianas. Um movimento que tem profundos impactos na vida de todos nós, ok? Mas especialmente na vida das pessoas, que tem aspectos importantes em peixes. Então, se você é nativo de peixes, tem sol em peixes, ascendente em peixes, lua em peixes, tem o meio do céu ou o fundo do céu em peixes, enfim, aspectos importantes em peixes, Saturno vai chegar trazendo profundas transformações, certamente um novo ciclo de amadurecimento, ok? Bom, alguns, na sua melhor manifestação, poderão se tornar papais. Saturno é uma figura de autoridade, é um arquétipo paterno, duro, mas a gente também está falando de paternidade nesse sentido. Então, dentro de uma perspectiva muito bonita, luminosa e às vezes até recompensadora, Saturno chega para trazer essa bênção para a gente. Na pior das hipóteses, Saturno poderá castrar com sua foice recursos materiais e emocionais até que a gente aprenda a lição.
Nas nossas vidas coletivas e pessoais, alguns temas são fundamentais em se tratando da questão pisciana e a gente deve enfrentar. Entre elas, enchentes e seca, já estamos vivendo isso, né? Chuvas completamente descontroladas no Brasil, aliás, já há algum tempo, mas devem ficar muito piores, né? No litoral norte do Brasil, chuva desenfreada, entretanto, no sul do Brasil, uma seca tremenda. Eu não sei se vocês já viram fotos dos canais de Veneza secos. Boa parte de Portugal, de Espanha e de Itália estão aguardando por uma seca muito dramática nesse ano. Isso tem a ver com a escassez saturnina no signo das águas peixes. Sobre Saturno em Peixes, a gente também está falando de adoecimentos e mortes, pessoas que podem descobrir novos diagnósticos. E por que é interessante entender de astrologia? Porque você pode ir ao médico antes e fazer uma bateria de exames para ver se está tudo bem, né? Eu não quero colocar terror na vida das pessoas, quero colocar cuidado na vida das pessoas. Outro assunto bastante pisciano, migração e refúgio, e que deve tomar uma nova dimensão muito mais dramática a partir de Saturno em Peixes. Outros assuntos, religião e espiritualidade, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Aqui a gente está falando de fugas, vícios e compulsões, que são algumas das facetas piscianas. Falei sobre isso no vídeo Sombras dos Signos, ou melhor, as sombras do signo de Peixes, deixo o link para vocês aqui embaixo e aqui em cima na tela. Saturno em Peixes também fala pra gente de sofrimento psíquico e saúde mental, que são alguns temas centrais desse momento e que devem ver o seu agravamento, entretanto, por conta do seu agravamento, a sua solução. Em dezembro de 2022, eu fiz um vídeo completo sobre a passagem de Saturno pelo signo de Peixes. Foi fruto de uma longa pesquisa, então eu peço a vocês que assistam esse vídeo, principalmente pessoas com aspectos importantes em Peixes, precisam entenderem do que se trata e de que maneira mais aprofundada isso pode tocar as nossas vidas, tá bom? Já deixei os links para vocês por aí. Bom, depois disso tudo, a gente tem no dia 23 de março, nada menos que a estreia de Plutão no signo de Aquário. Meus caros, isso é enorme, ok? Se Saturno é imenso, imagine Plutão. Para a astronomia, ele é o anão, para a astrologia, ele é o gigante. Porque se a gente imagina que o Sol é a nossa consciência, os planetas que estão mais distantes da consciência são aqueles que a gente tem menos controle, estão mais próximos da inconsciência. Portanto, Plutão é planeta de inconsciente pessoal, familiar, coletivo, inconsciente das massas. E como é que a gente controla isso? Como é que a gente conhece isso? Tão difícil. Tá numa parte tão sem controle das nossas vidas, mas a gente pode se aprofundar e entender melhor os seus mecanismos, tá bom? Bom, Plutão, moçada, é deus dos submundos, do underworld, que os cristãos depois levaram para o deus dos infernos, seria, digamos, um deus infernal, portanto, deus dos mortos, ok? Deus das trevas, deus de morte, mas também de renascimento, como uma semente que a gente planta na terra, acha que ela está distante do sol, da luz, de todas as possibilidades, mas então vem a mágica da vida e vê aquela plantinha surgindo. Isso é Plutão também em nossas vidas, é transformação de morte em vida, tá bom? E tudo isso tá dentro da perspectiva plutoniana. Os ciclos de Plutão levam, em média, 250 anos para Plutão dar a volta completa ao redor do Sol, aproximadamente. E por ser o mais distante do sistema solar, justamente como eu já disse, é o mais impactante. Em 2008, só para vocês terem uma ideia, a última vez que Plutão estreou num signo foi em 2008, quando ele entrou em Capricórnio. Plutão fica em Capricórnio de 2008 até 2023, ainda tem um pedacinho, uma pontinha em 2024, porque ele ainda volta para fechar umas histórias. Quando ele entrou em 2008, já falei isso várias vezes aqui no canal, a gente teve nada menos que a bolha imobiliária estourando nos Estados Unidos e aquela quebradeira financeira que funcionou como uma grande avalanche, como um movimento de grande onda, afetando principalmente alguns países europeus, como Portugal, Espanha, Grécia, Alemanha também, não é mesmo? E já que a gente estava falando do terceiro signo do elemento terra, que é Capricórnio, de materialidade, de grandes empresas, de capitalismo, tivemos e estamos tendo agora no final do ciclo um grande impacto. A questão é que
A gente está com Plutão às portas de Aquário e já já a gente tem os efeitos. A gente, na verdade, já está começando a ver os efeitos de Plutão às portas de Aquário. As coisas não são assim tão claras, preto no branco, tão determinadas. A gente está vivendo as últimas histórias de Plutão em Capricórnio e já começando lentamente a viver as primeiras histórias de Plutão em Aquário. Só para vocês terem uma ideia, a última vez que Plutão esteve em Aquário, que foi mais ou menos 250 anos atrás, a gente viveu nada menos, meus caros, que a Revolução Francesa. Foi uma mudança de paradigma completa, o fim da maioria das monarquias na Europa e a mudança do sistema político o começo dos direitos humanos, uma série de coisas que mudou o mundo, virou de cabeça para baixo. 250 anos atrás, com Plutão em Aquário. Bom, agora deixa eu me localizar no texto, que eu já me perdi completamente. Parará, parará, parará. É por isso que espero algo mais ou menos desse mesmo impacto social e histórico, porque a astrologia também tem muito mais a ver, muito menos esoterismo, né? Muito mais mística, muito menos mística, né? E muito mais a ver com ciclos históricos, da gente estudar o que aconteceu antes e o que pode acontecer de novo, tá bem? A estreia, e por isso a estreia de Plutão em Aquário poderá mudar as nossas vidas de uma maneira muito súbita, porque Aquário é um signo do futuro, né? E que acontece, as coisas aquarianas acontecem da noite para o dia. Como estamos falando de um planeta alquímico, a transformação da realidade como nós a conhecemos poderá ser muito fortemente sentida, especialmente nas pessoas que têm aspectos importantes em Aquário. Então, assim, é um movimento de massas, óbvio que todos nós vamos sentir essa profunda transformação. Entretanto, nativos de Aquário, pessoas com aspectos importantes em Aquário, como Lua, Ascendente, meio do céu, Vênus em Aquário, aspectos importantes em Aquário, podem sentir transformações que são muito lentas e muito profundas. A gente muda por dentro, ok? Mas como Plutão age, como eu já disse, né, fortemente sobre as massas, e Aquário é signo de coletividade, é signo do coletivo, a gente pode esperar por uma verdadeira revolução. Nas nossas vidas, coletiva e pessoal, os temas identidade e coletividade, em forma de manifestações, né, sejam manifestações de rua, manifestações na internet, novos movimentos, estão aí na ordem desse Plutão em Aquário, né? Questões imensas em se tratando de ciência e tecnologia, grandes transformações, novas descobertas em se tratando de curas, né? Esses dias a gente ouviu novamente que uma pessoa foi curada da AIDS. Entretanto, a gente está com essa história do ChatGPT, que pouco se sabe até agora, mas é algo que promete uma verdadeira revolução e que está começando um pouquinho antes dessa chegada de Plutão em Aquário. Acho que vale a pena a gente estudar um pouco mais para a gente não cair de paraquedas, como normalmente a gente costuma cair em se tratando de novas tecnologias que a gente acha tudo muito bonitinho, né? E depois a gente vira presa fácil das situações. Outra história relacionada a Plutão em Aquário que pode acontecer é o aumento das polarizações políticas e a ascensão de grupos extremistas no mundo, né? Isso ainda pode tomar outras proporções e ganhar outros capítulos. Eu ficaria atenta em relação a isso, tá bom? Outro assunto importante, controle tecnológico, as grandes Big Techs. As grandes que detêm todas as minhas informações e as tuas informações. O que vai acontecer com esses caras? Que têm mais poder que verdadeiros países, né? O que mais pode acontecer? Democracias e ditaduras. Se Aquário é signo de liberdade, igualdade e fraternidade, a gente está com Plutão em Aquário, como é que ficam as democracias? Versus autocracias, ditaduras, como eu diria, ímpetos tiranos individuais, né? Figuras super tiranas que de repente mobilizam a narrativa de um país inteiro, a vida de um país inteiro. Enfim, tudo isso, né, além de mortes em massa, como terremotos, acidentes, enchentes e guerras, são alguns dos temas que estão relacionados a Plutão em Aquário, porque se Plutão é morte e Aquário é coletivo, eu não posso deixar de falar que essas são possibilidades reais. Entretanto, moçada, o que mais me preocupa em relação a isso tudo, sem sombra de dúvidas, é a possibilidade de uma grande escalada de tensões entre OTAN e Rússia e a possibilidade do uso de armamento atômico ou nuclear. Então, essa é uma possibilidade
eu não tenho poderes extrasensoriais psíquicos. Eu tenho a pachorra e a paixão de sentar no traseiro e estudar um bocado para trazer para vocês todo esse conteúdo. Se vai acontecer a Terceira Guerra Mundial e uma guerra atômica, eu não sei. De acordo com esses estudos, com essa possibilidade simbólica e arquetípica, um dos meus maiores medos e possibilidade é sim da coisa ficar muito pior, porque a gente está falando de morte coletiva, de Plutão, da gente ir às sombras da sociedade. A sociedade é representada pelo signo de Aquário, tá bom? Bom, moçada, para quem quer se aprofundar nesse estudo, para quem gosta de sociedade, para quem se interessa sobre o que está acontecendo no mundo, para pessoas que têm aspectos importantes em Aquário, para mães que têm filhos aquarianos, para filhos que têm pais aquarianos, né, e que estão aí à beira de uma grande revolução nas suas vidas, eu fiz um vídeo especial, fruto também de uma longa pesquisa, é um vídeo longo, sabe? Mas eu acho que merece aprofundamento sobre Plutão em Aquário. Eu deixo o link para vocês aqui embaixo nas descrições e aqui em cima na tela. Eu fiz o vídeo nesse final de ano, em dezembro de 2022, e espero que sirva de referência para a gente fazer as nossas reflexões nesse momento das nossas vidas pessoais e coletivas. Bom, o quarto movimento importante, estreia importante do mês de março, é a estreia de Marte no signo de Câncer, que acontece no dia 25 de março, já no final do mês. No final de março, o deus da guerra muda de signo. Em Câncer, nossas motivações se tornam muitíssimo emocionais. Em Câncer, a gente está falando do sentimental, daquilo que nos toca profundamente. Só que, na verdade, em alguns momentos, a gente poderia imaginar, inclusive, uma criança. A imagem que me vem à mente é de uma criança com uma granada na mão. É sério, é preocupante. O lado positivo desse aspecto é a tendência à autoproteção. Normalmente, quem tem nos seus mapas natais Marte em Câncer, prefere evitar o conflito a todo custo, né? Por outro lado, a capacidade de entrarmos em embate diante de gatilhos, dos gatilhos mais óbvios que nos remetam a traumas de infância e do passado. Então, assim, você tá lá quietinho na sua, de repente vem alguém e te cutuca, justamente numa ferida de infância, alguma coisa que você se lembra do seu passado, alguma coisa do seu presente, alguma coisa da sua vida íntima, da vida íntima de uma pessoa, do passado de uma nação, e de repente destampa aquela ferida que estava tampadinha já há algum tempo. Isso é Marte em Câncer. É a gente entrar com toda a nossa força emocional, com toda a nossa energia, às vezes desproporcional, num baita de um conflito que a gente faria tudo para não entrar, mas na hora que toca num ponto muito delicado, nas nossas vulnerabilidades, aí a gente entra em cena. Com Marte em Câncer, esse é um período, né, de Marte em Câncer. Vou deixar para vocês aí na tela, não anotei aqui no texto de quando a quando fica Marte em Câncer, mas ele entra por todo abril, né, todo mês de abril. Se a gente imaginar que Câncer é a nossa casa, o nosso lar e é onde a gente encontra refúgio, se a gente trouxer o deus da guerra para o ambiente de refúgio, a gente tem conflitos familiares. Então também vai ser um momento delicado, onde a gente pode esbarrar em brigas com parentes. Bom, enfim, vamos tentar trazer um sentido e resumir isso tudo. Março e na sequência abril e maio, março é a estreia disso tudo, né? Abril e maio poderão ser meses dificílimos, lamento informar. Porque no decorrer desses meses, de março em seguinte, a gente tem outros planetas fazendo outras tensões nos signos, ou melhor, nos meses adiante. Se há algo que nós possamos fazer neste momento, em se tratando das nossas vidas coletivas, é assumir as responsabilidades do mundo que nós queremos. O que Plutão em Aquário e Saturno em Peixes querem de nós, entre tantas coisas que eles exigem de nós, é o nosso amadurecimento enquanto cidadãos, enquanto ser humano, enquanto cidadão planetário. Precisamos encontrar meios de viver em paz e seguir adiante, unidos, rumo ao futuro. Essa é uma grande missão. O que a gente está fazendo das nossas vidas nesse momento do mundo? E esse surto individualista diante dos maiores dramas humanos, antes da pandemia para cá, mas muitíssimo agravado da pandemia para cá, onde a gente espera chegar com tanta gente preocupada só consigo mesma?
A gente está vivendo um momento onde as pessoas não têm uma preocupação coletiva. O que nós temos é um aglomerado de preocupações individuais. Todos estamos preocupados com as nossas próprias questões, mas a gente não tem empatia nenhuma pelo outro. Talvez estes planetas, nestes signos tão importantes, que são os últimos signos da jornada, né? Aquário e Peixe são os últimos signos da jornada de evolução espiritual. O que será que eles querem da gente? Será que é para a gente rever algumas dessas questões? Olha, imagino que sim. Bom, em nível pessoal, que saibamos nos calar e promover momentos de silêncio interior para que possamos nos conectar com uma transformação que, se soubermos ouvir desde já, se anuncia em sonhos, intuições e angústias. A gente também tem vivido num tempo muito barulhento. Barulhento conosco, barulhento ao nosso redor, barulhento nas redes sociais. A gente vai consumindo e sendo consumido e a gente não tem espaço e tempo para viver uma coisa que outras gerações viviam e que era fonte de saúde, e de saúde física e mental, já que a saúde mental é um tema tão da atualidade. Então, assim, praticar a solitude e o silêncio interior pode ser divino, é uma reconexão divina. Eu, particularmente, não conheço outra maneira da gente se reconectar com a fonte, senão em silêncio. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, ok? Bom, para finalizar, o mundo de fora e o mundo de dentro estão às margens de uma mudança radical. E diante disso tudo, a única coisa que eu posso dizer para todos nós é o seguinte: que o céu nos guie e que o amor nos transforme. Esse não é um vídeo de terrorismo, não estou aqui para fazer terrorismo com ninguém, esse é um vídeo de alerta. É para isso que serve a astrologia, para a gente conseguir enxergar um pouquinho antes e se organizar internamente, se organizar com o companheiro e com a companheira, se organizar em família, se organizar enquanto vila, enquanto país, enquanto planeta, para o que nos espera. E é isso. Espero que isso tudo tenha feito sentido para vocês. A gente se encontra de novo. Um beijo carinhoso. Deixem aqui seus comentários. Quero muito saber o que vocês todos estão pensando e sentindo. Porque estamos todos sentindo. Estamos todos sonhando. Estamos todos vivendo muitas das nossas angústias. E eu gosto muito de chamar esse espaço aqui embaixo dos comentários de o espaço da nossa terapia coletiva. É para isso que serve um Plutão em Aquário, para a gente se irmanar, para a gente voltar para o nosso sentimento de fraternidade. Então que a gente, pelo menos aqui, consiga trocar ideias, sentimentos e angústias, porque um ajudando o outro fica muito mais fácil. Se você acha que esse vídeo pode ser uma luz no teu caminho, talvez possa ser uma luz no caminho de outras pessoas. Então eu peço, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas. Um beijo carinhoso, de novo, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.